Amém? Que oportunidade boa, né? De orarmos, de falarmos com Deus. Eu quero que você abra comigo aí no Isaías, profeta Isaías, capítulo 61. Essa passagem, Deus sempre falou muito comigo, através dessa profecia de Jesus, que também ela acaba sendo uma profecia para cada um daqueles que tem um chamado no Senhor, o envio, a unção do Senhor. Então, quando nós recebemos essa palavra, você pode crer que essa unção, esse Espírito Santo, o Espírito do soberano Senhor, está sobre você também. Jesus recebeu essa unção, e nós vamos ver lá como ele recebe essa unção, como que as coisas acontecem na vida de Jesus. Jesus andou como homem na terra, ele era o verbo que se fez carne e se manifestou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa, ver Jesus, estar naquela época, né, de ver Jesus pessoalmente. Aqui em Isaías 61, diz assim, versículo 1, o Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Olha o que aconteceu lá em Lucas 4, 18. Lucas 4,18. Lucas 4,18 é o início da profecia. O 17 fala o que aconteceu. Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Olha que interessante, né? Coisa de Deus, né? O livro de Isaías. Não era uma Bíblia igual a nossa aqui, né? Que você abre no livro de Isaías, ou vai no celular e procura. Eram vários rolos. E ali naquele lugar, foi entregue para ele numa sinagoga. Ele não estava nem no templo, mas era um lugar onde se reuniam os judeus. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra
o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no diante da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Olha a indignação desse povo quando Jesus diz que ele é o ungido de Deus, e ele é aquele onde se cumpre a Escritura. Como Jesus foi rejeitado logo de cara, quando as coisas acontecem, quando nós não cremos. E Jesus não fez muito milagre nessa cidade, diz em outra palavra, porque as pessoas não creram nele. Eu quero dizer para você hoje, o que é uma unção? Jesus disse que ele era ungido de Deus. A unção é a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. A unção é sinal de dedicação a Deus. O que aconteceu com Jesus? A unção de Jesus, o nome de Jesus, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido de Deus. Messias significa ungido de Deus. O próprio nome, Messias, aqueles que eles esperavam, significava aquele que era capacitado por Deus para fazer a diferença nessa terra, para manifestar a glória de Deus. Então o Senhor me ungiu. Quando Jesus declara isso, ele diz assim: o Senhor, Deus me consagrou, Deus me separou, Deus me tornou santo. Consagrar é tornar-se santo. Deus tem uma influência especial em mim, eu sou o próprio Deus. Mas as pessoas ficaram admirados daquilo que ele estava falando. Jesus acabou de ler o profeta Isaías, que falava a respeito disso. Mas mesmo assim, eles esperavam tanto o Messias, mas a Bíblia diz que eles tinham os olhos tapados. Mas aqui nós vemos uma diferença de Isaías 61 e de Lucas 4. Jesus disse aqui que ele veio para recuperar as vistas aos cegos. Recuperação das vistas aos cegos. Olha que interessante. A primeira coisa que nós vemos nessa profecia é que o Senhor ungiu a Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para levar boas novas, levar boas notícias aos pobres. Quem são esses pobres? Aqueles que precisavam de pão, aqueles que precisavam que tinham necessidade. Aqui a palavra de Deus é espiritual. A maior necessidade do povo é a necessidade espiritual, é a pobreza de espírito. É aquela condição onde você não consegue ter comunhão com Deus, porque os teus olhos são fechados, a tua mente não tem um entendimento para poder crer num Deus que pode trazer vida a você. E nós, igreja, temos que receber essa palavra hoje. O Espírito do Senhor está sobre você. Mais do que isso, o Espírito do Senhor está em você. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo entra em você. Quando você recebe o Espírito, a evidência da língua é uma razão para manifestar os dons do Espírito Santo. Quando esse dom é manifestado em você, o Espírito Santo está em você. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós manifestamos Deus, por isso o nosso corpo tem que ser guardado, tem que ser cuidado, tem que ser preservado do pecado, de toda ação contrária, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo que está em nós. E a palavra de Deus nos ensina que nós vamos entristecendo tanto esse Espírito, que ele pode se apagar dentro de nós.
Ele tem que ser uma chama acesa. Quando nós cantamos, incendeia, incendeia, vem Espírito Santo nos incendiar. É uma forma de soprar o Espírito, de dizer: Espírito, eu estou apagado aqui, os meus pecados dessa semana me levaram por água abaixo, mas eu quero me levantar, Senhor. Eu quero dar vazão a esse Espírito. Eu sou ungida do Senhor. Senhor, eu recebo do Senhor o perdão. Jesus, eu não vou deixar que a culpa venha sobre mim, mas eu não vou deixar que Satanás ponha o dedo na minha cara, não, Jesus. Mas eu creio no teu sangue. O teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o teu sangue vertido lá, me libertou de todo o pecado. E hoje, Jesus, eu sei que o Senhor olha para mim, e não vê a mim, mas vê o sangue, e eu tenho livre acesso para me confessar, para dizer que eu não quero mais viver essa vida, para dizer que eu preciso viver essa vida com o Espírito, porque o Espírito Santo está dentro de mim. E Ele te ungiu, Ele te enviou para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Você já viu que muitas pessoas que nós somos levados a falar de Jesus, às vezes eles estão com o coração endurecido. E esse coração endurecido faz com que a gente vá ficando parado, desanimado. Parece que vem sempre as endurecidas da gente, né? Aí você vai falar: olha, Jesus, não vem com essa conversa não. Nossa, o meu vizinho lá, se você soubesse quem ele diz que vai na igreja todo dia, pior que era melhor de ser outra coisa, e aquilo você já te dá uma gelada, né? E as pessoas têm muitas pedras para tirar realmente. Hoje a igreja evangélica é muito grande, mas muitos são chamados, né? Poucos os escolhidos, na verdade, aquilo que Jesus falou. Então, muito mau testemunho, muita influência errada tem entrado dentro das igrejas, e as pessoas veem, as pessoas sabem o que crente pode e não pode fazer, não é verdade? Às vezes nós não precisamos nem ditar as regras. Nossa, você está bebendo? Crente pode beber? É a primeira coisa que nós ouvimos, porque é algo natural, para eles crente tem uma vida lá, então eles assustam, né? Nossa, você usa calça, você é pastora? Eu uso calça, a decência é a nossa regra, né? Então você vê que as pessoas, eles têm ainda aquela cultura de falar o que crente pode e não pode fazer, e eles realmente nos julgam por isso. Mas quando nós atingimos, enviamos o nosso cuidado para pessoas que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão precisando realmente de Deus, a palavra entra, é como uma semente que é jogada no lugar certo, na terra arada, e aquela semente nos anima, porque ela tem tanto desejo de Deus, que você fala: oh Deus, manda mais, manda mais. O Senhor te enviou para isso, para esses corações quebrantados, aleluias. O Senhor te enviou a anunciar liberdade aos cativos, aquelas pessoas que são prisioneiras de vícios, pessoas que são prisioneiras de pecado, de pornografia, de prostituição, pessoas que são prisioneiras de bebedeira, de vícios de cigarro, mas é prisão mesmo. Elas falam: a hora que eu quiser parar eu paro, mas elas nunca param, e aquilo está destruindo a vida delas, e médico fala: olha, para com isso, ela não consegue parar, porque ela é uma prisioneira, ela está ali, escrava daquela situação. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que anunciar liberdade. Nós podemos dizer: olha, você está sendo escrava de uma situação, mas Jesus veio para te libertar. Lá em 1 João 3,8 está dizendo assim, que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Toda obra do diabo, toda ação do diabo para nos destruir, para nos matar, para roubar, para trazer realmente morte nas nossas vidas espirituais. E mais, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está em mim, para libertar aquelas que estão em trevas. Muitas pessoas estão totalmente no escuro, não enxergam nada, eles não conseguem dar um passo espiritualmente falando, porque eles são cegos espirituais. Nós conhecemos cegos naturalmente, e o que eles precisam? De ajuda, né? Eles precisam de uma pessoa para estar com eles. Muitos sabem lidar com aquela bengala, com cachorros adestrados, mas muitos precisam de uma pessoa, de um ser humano ali com ele, para mostrar o caminho, para ajudar. Então é uma pessoa
dependente, que não pode viver sozinha, porque é cego. E muitos espiritualmente estão em trevas. Queridos, sabe o que nós temos que ter na nossa consciência? Um peso. Jesus disse para mim que eu sou ungido para libertar das trevas esses prisioneiros. Eu estava conversando com o Olívia, a gente fala muito de Deus, da Bíblia, a gente discute filosofia. Às vezes a gente até briga, sabe, por causa das filosofias. Não acredito nisso nada. E a gente não tem o que fazer, né, os dois lá em casa, os dois velhos lá. E aí a gente fica falando da Bíblia e tal, daí eu estava falando, nossa, né, Olívia, eu sempre lembro dos meus pais, e a minha mãe amava muito os irmãos dela, os cunhados, tudo. E sabe o que ela fazia para demonstrar esse amor? Porque eu fiquei pensando nisso e falando para ele, sabe o que ela fazia? Ele falou, não sei não. Ela ia na casa deles falar de Jesus. E muitos brigavam com ela. Muitos falavam, Esther, se você vier aqui de novo falar disso, é melhor você nem vir. E ela voltava, porque ela amava eles se viam muito, né, naquela época, assim. Eu lembro que eu era criança, sempre estava na casa da minha avó, e as minhas tias tudo chegava, todo mundo tomava café de tarde, a minha tia já fazia pão, sabe, de monte lá, porque era muita gente, muita criançada. E a minha mãe e a minha tia Cida, depois que se converteu, as duas ficaram assim, as missionárias da família. Então não podia ter um doente que eles iam visitar. A doença era a melhor ferramenta. Aí chegava lá, você está doente, eu posso orar por você? Olha, você tem que estar preparado, viu? Porque a gente não sabe que hora que vai ser a morte da gente. Vem falar de morte. Não é que eu estou falando de morte, mas todo mundo vai morrer. E elas oravam, e elas falavam de Jesus. Aí eu falei, Olívia, sabe por que elas faziam isso? Por quê? Porque elas amavam. Elas amavam os irmãos e os cunhados e os sobrinhos. E ela fazia EBF e levava todo mundo. Pegava ônibus, a gente não tinha carro, pegava ônibus aqui na cidade para levar todo mundo ali na Vila Rubens da EBF, porque elas amavam, elas queriam que todos aceitassem Jesus, que todos conhecessem Jesus, porque Jesus podia mudar a vida deles. Esses meus tios, eles não precisavam de dinheiro. A minha mãe era mais humilde, a minha tia Cida, que era viúva, que dependia da minha avó, o resto era tudo cheio da grana, mas eles precisavam de Jesus. E o amor que elas tinham por ele, queria trazer Jesus. E às vezes eles eram até rejeitados por isso, porque trazia Jesus, porque falava de Jesus, mas a unção de Jesus estava sobre eles, a unção do Espírito Santo estava sobre elas, estava aquela influência, aquela ação, fazia com que elas não ficassem quietas, elas não podiam deixar que acontecesse alguma coisa errada na vida deles. Porque o que diz aqui no Isaías 61, queridos? No verso 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para proclamar o ano da bondade do Senhor. Que ano que é esse? 2020? É hoje. É o dia que você recebe a palavra de Deus na tua vida. Eu não sei se você recebeu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5, há 6 meses, mas é o ano, é o tempo da bondade do Senhor, é o ano agora é o tempo que a porta está aberta, para nós recebermos essa bondade do Senhor nas nossas vidas. Ele está pronto para perdoar os nossos pecados, Ele está pronto para nos dar libertação, Ele está pronto para nos curar, Ele está pronto para fazer nós esquecermos de tudo aquilo que traz amargura, tristeza nas nossas vidas. É a bondade do Senhor, porque vai vir aqui o que Jesus não falou, e o que o profeta Isaías fala que seria uma coisa escatológica para o futuro, e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Qual é o dia da vingança do nosso Deus? É o dia da volta de Jesus Cristo. E nós já estamos aqui, anunciando, proclamando. Nós temos que proclamar, mais que anunciar. É ter a boca aberta, para falar da bondade de Deus, porque o dia da vingança do Senhor está próximo.
O dia da vingança do Senhor, já o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aqui no Novo Testamento já anuncia. Jesus está voltando, a igreja tem que se preparar, a igreja tem que estar sem mácula, sem ruga, a igreja tem que estar limpa, purificada, esperando a volta de Jesus, porque Jesus está voltando, e esse dia da volta de Jesus, para nós, tudo bem, mas para aqueles que rejeitaram Jesus, é o dia da vingança. Deus é mau? Não, o tempo é agora para anunciarmos. O dia da vingança vai vir, e ele avisou, ele seria mau se ele não tivesse avisado, eu vou pegar todo mundo de surpresa, quem não me receber, inferno nele. Não é isso que diz a palavra é o tempo todo, diz que Jesus, ele está demorando para vir, né? Tem uma passagem assim que fala o apóstolo Pedro, ele não está demorando não, ele está prolongando o tempo, porque ele quer que todos se salvem, esse é o amor de Deus. Ele quer que todos nós entremos no eixo. Quantas pessoas desviadas que agora nessa pandemia estão voltando para Jesus. E as pessoas desviadas às vezes é pior de voltar, sabe por quê? Jesus disse assim que quando a casa está limpa, quando você está glorificando a Deus, adorando a Deus, você tem o seu devocional, você ora, você tem comunhão com Deus, tudo bem. Quando você deixa essa situação, aquele demônio que saiu um dia de você, ele vai tentar voltar. Vocês já viram que as pessoas que eram, por exemplo, pessoas que bebiam muito, pessoas que tinham alguma coisa na justiça por roubo, aí eles deixam o caminho, sabe o que acontece? Ele vira ladrão de banco, porque vem 7 espíritos pior com ele. Aquele que bebia se torna um bêbado de cair na calçada, porque 7 espíritos piores encontraram a casa limpa. Então esses desviados, nós vemos muitos desviados na prisão, porque eles receberam um dia Jesus Cristo, mas depois eles deixaram a operação dos demônios, o erro, atuar na vida deles de uma forma grandiosa também. E o que eles fizeram? Às vezes eles pregaram muito, às vezes eles ganharam muitas almas, mas tudo aquilo que eles fizeram, para ele não serviu nada. Ele volta naquele lugar, mas mesmo assim, Deus dá uma chance, enquanto for hoje, ele pode se arrepender e voltar para o Senhor. Por isso nós cantamos o ousado amor de Deus. Quantas pessoas desviadas têm voltado para louvar a Deus? E eu quero aqui falar sobre esse versículo, olha que maravilhoso. E dá a todos os que choram em Sião. Sião representa a igreja do Senhor. Muitas vezes a igreja está chorando. Ele quer dar uma bela coroa para você, em vez de cinza. O que a coroa significa? A coroa é o símbolo mais importante da realeza. Quando alguém é coroado, rei ou rainha, ela recebe uma coroa, mostrando o quê? Que ela tem autoridade, que ela tem poder, que ela tem legitimidade, que ela tem um triunfo, ela tem uma vitória. Ela recebeu agora uma coroa. Quando você ganha alguma coisa, uma corrida, recebe uma coroa de louros, então é um símbolo de recompensa. O que Jesus quer fazer para nós hoje? Ele quer tirar as cinzas. O que é as cinzas? É a dor, é o sofrimento, é a humilhação. Muitas vezes no Velho Testamento, quando as pessoas sabiam, eu contei aqui na pregação de Jó, que Jó rasgou a sua veste, se jogou nas cinzas, colocava cinza na cabeça, em símbolo de humilhação, dizendo: a minha vida acabou, eu não tenho mais nada, e eu quero me colocar, eu não sou nada, eu sou como esse pó da terra. Esse é o simbolismo. O Senhor quer tirar essas cinzas, que pode significar nas nossas vidas um passado sombrio, que pode significar nas nossas vidas muitas perdas, muitos fracassos, muitas derrotas, amigos que nos traíram, pessoas que foram indignos conosco, situações que realmente amarguraram o teu coração, que te fizeram, nessa época, uma pessoa perseguida e infeliz. Mas hoje você recebe a palavra de Deus na tua vida, você recebe o Espírito do Senhor sobre você, e Ele quer tirar
essa cinza da tua cabeça e quer colocar uma coroa na tua cabeça. Aleluias! Oh, eu quero essa coroa de Jesus. Oh, glória! E no versículo, ele continua: o óleo de alegria, que a alegria do Senhor sobre nós, em vez do pranto. Nós vamos parar de chorar, igreja. Nós vamos se alegrar na presença do Senhor. E essa palavra, às vezes, nós recebemos para nós hoje, nós já aprendemos muito sobre a alegria do Senhor ser a nossa força, mas a alegria maior vai ser nos céus, né? Onde o pranto realmente vai ser arrancado de uma vez para sempre. Então, seria aqui uma parte para o futuro. Do futuro nós não vamos ter nenhum sofrimento. Agora, o que diz lá no Salmo 34:19? Muitas coisas vêm, o justo passa por muitas adversidades, muitas coisas vêm sobre nós, mas o Senhor te livra de todas. Você tem que confiar nisso. Mas a adversidade vai vir sobre nós. Ainda nós estamos vivendo na terra, mas vai ter um dia onde essa alegria vai ser eterna. E Ele vai dar um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Nós estamos tendo aqui uma série no domingo de manhã às 10 horas sobre adoração. E aqui nós vamos aprender que esse espírito deprimido é um demônio, sabe? É um demônio, é como se fosse realmente algo que vem sobre você. Ele te alcança, ele tira a tua paz, ele te deixa triste, ele traz pensamentos para que você não tenha o louvor nos seus lábios, no seu rosto. Mas esse espírito deprimido, ele vai sair em nome de Jesus, porque você tem o Espírito do Senhor dentro de você. E aí, o que vai acontecer? Você será chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Queridos, nós vamos manifestar a glória do Senhor, amém? Eu quero manifestar a glória do Senhor, eu quero que você manifeste a glória do Senhor. A Ser Vivo vai manifestar a glória do Senhor. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, para você ser vivo, sacerdócio real. Nós temos um sacerdócio que veio de Deus, ele é uma realidade, é algo que nós podemos pegar, não é nada abstrato não, ele é verdadeiro. Nós somos uma nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados por Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então fica firme nessa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos dizer juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim. Mais uma vez. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor.